Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Falando de Espiritismo. Eu sou o Eduardo Sabag e aqui você tem vídeo todo dia, de manhã e à tarde. Deixe seu like, veja se você está inscrito. Se está inscrito, clica lá no sininho para receber as atualizações. Nós temos um grupo aí, se você quer receber no seu WhatsApp o vídeo, tem alguns grupos aí abaixo, eu vou colocar os links. Você clica, você vai ser levado até o grupo, aí você dá entrar. Se você der entrar, você entra no grupo, tá? Agora, talvez estejam lotados, por isso que eu vou colocar mais de um. Se não tiver vaga, você clica em outro. Se não tiver vaga, você clica em outro até achar um que tenha. E se você quiser, não conseguiu entrar por algum motivo, você adiciona o número que está aí abaixo, com o prefixo de 21, que é a Érica, e ela vai te adicionar no grupo. Você fala, ô Érica, pô, queria que você seja adicionado no grupo para poder receber os vídeos todos os dias. Bom, hoje a gente vai responder uma dúvida, que é uma dúvida recorrente, frequente de vocês, que é como que o espírito pode ficar indo no umbral e voltando, indo no umbral e voltando. Bom, o umbral é algo muito complicado de se explicar, que eu vou explicar com mais calma num vídeo bem longo, mas vamos dizer assim, o umbral é uma questão, ele existe num espaço físico? Tecnicamente existe, mas ao mesmo tempo não existe. E o que acontece? Vamos dizer assim, o umbral, normalmente, é que tem tipos de umbral, mas vamos supor assim, Joãozinho foi uma pessoa muito ruim, etc, etc, desencarnou, foi para o umbral. Então vamos dizer que ele e a mulher dele eram bandidos, fizeram mal para muitas pessoas. Os dois vão para o umbral. O umbral pode até ser um umbral parecido, mas eles não vão se ver lá. A não ser que isso tenha a ver com sofrimento, entendeu? A não ser que seja, por exemplo, os dois possam se ver um separado do outro. É assim, imaginem, eu tenho que falar, e a verdade é essa. E não fui eu que inventei isso, tem gente que não gosta, mas eu vou fazer o quê? Por exemplo, se o cara enganou os outros, ele vai ser enganado no umbral, ele vai sentir aquela sensação. Se o cara matou os outros, vamos dizer que o cara matava as pessoas enforcado, ele vai ficar no umbral lá sentindo a mesma sensação que as vítimas dele sentiram, por um tempão. Às vezes pode ser um tempão. Se o cara se suicidou com um tiro na cabeça, ele vai ficar caindo sangue na cabeça dele por vários anos. É assim, na verdade, a morte, ela potencializa o que a gente foi na Terra, entendeu? Por que a gente não tem isso durante a vida? Porque durante a vida é o nosso livre-arbítrio que está mandando. Mas chegou na morte, é o resultado do nosso livre-arbítrio. Então é assim, o cara que teve uma boa vida vai ter uma boa morte. O cara, pós-morte, né? O cara que teve uma má vida, ele vai ter uma má pós-morte. Lembrando que a causa da morte não depende desse tipo de coisa. Pode influenciar, mas não tanto. Mas o que acontece? Então vamos supor uma coisa. Vou até contar uma história engraçada para vocês. Um dia encontrei um espírito. Eu tive uma experiência, na verdade, né? Eu de repente fiquei com muita fome. Eu comecei a comer, aquilo não me satisfazia. Eu comia e não me sentia bem. Comia. Aí de repente eu olhei um espírito, né? Grandão assim, gordão assim. E aí eu falei, eita, você que tava aqui, né? Ele falou, eu tava fazendo você comer. O que aconteceu? Ele entrou na minha casa, óbvio que meus mentores deixaram, né? Para que eu tivesse essa experiência. Foi lá, começou a me influenciar, porque eu tava com fome também. E aí eu comecei a comer, porque ele tava pegando a minha sensação. E até a sensação de satisfação ele tava pegando, é uma obsessão mesmo que tava ocorrendo. É claro que não é porque você vai comer um bolo de chocolate, que aliás eu adoro, que você vai pegar um obsessor desse. Óbvio que não. Mas quem tem uma gula exagerada pode sim atrair esse tipo de obsessor. Aí eu comecei a conversar com ele para atendê-lo. E aí a hora que ele começa a conversar comigo, os espíritos me mostram a vida do cara. Ele era um advogado, morava aqui perto, tinha uma vida legal. O cara não era ruim, mas o cara era doente por comida. E aquilo acabou matando ele, né? Então ele me contou o seguinte, que depois que ele desencarnou, ele acordou no lugar umbral mesmo, tipo do filme Nosso Lar. Só que uma característica que tinha, que era muito interessante no caso dele, é que ele sentia cheiro de comida, mas não conseguia comer. E aí ele via as tortas, ele ia pegar a torta desaparecia. Ele via um bolo, ele ia pegar o bolo saía voando, entendeu? Então você vê que o umbral é individual pro caráter daquele homem. Qual que é a questão? Ele tem que se arrepender da vida que ele teve. Então o umbral dele vai ser aquele estilo, entendeu? Para ele perceber o quão errado ele foi quando ele virou um dependente da alimentação, vamos dizer assim, entendeu?
É claro que também ele não era uma pessoa lá muito boa, porque se ele fosse muito boa ele teria um tratamento um pouco melhor, mas com certeza ele teria que passar por aquilo ou algo parecido, né? Então ele ficou um tempão, ele disse que era terrível, que ele ficava com fome e não tinha que comer. E aí toda a comida que aparecia ele não conseguia pegar, e que ele sentia o cheiro, eu achei engraçado, né, uma situação dessa. Porque o cara correndo atrás de um bolo é muito engraçado. Mas foi isso. Aí eu falei, mas e aí o que aconteceu depois? Ele falou, de repente, eu consegui sair. Aí eu falei, sério? Ele, sério, eu consegui sair. E aí eu vim pra cá, pra terra, e eu tô aqui desde então. E eu falei, mas você faz o quê? Ele falou, eu vou pras casas, procuro as pessoas, vou nos restaurantes, procuro um cara que gosta de comer. Aí, observação, é claro que a cada 1000 obsessores da bebida, você vai achar um de comida. Porque a comida não é algo ruim. É só quando o cara é muito assim, obcecado por comida. E, inclusive eu recomendo que, se for assim, procure um psiquiatra e faça um tratamento com um remédio, porque a ansiedade acaba fazendo com que as pessoas comam sem explicação, né? Para tentar preencher aquele vazio. Mas existem remédios, eu já experimentei, por causa dos espíritos eles falaram, eu tomei por um período. Existem remédios que realmente tiram totalmente a vontade de comer. Aí a pessoa só come se ela quiser mesmo. Não dá para jogar a culpa na gula, entendeu? Então, assim, a experiência que esse cara me contou foi interessante, porque você percebia. E a mesma coisa acontece com muitos espíritos. Agora, existem lugares das trevas, existem tipo de umbral? Existe. Mas eles, então, tem tipos diferentes. Então tem o tipo de umbral pós-morte, que o cara vai e sofre a penitência pelo tipo de vida que ele levou. Aí nesse caso, ele nunca consegue sair, até acabar o tempo dele. É um espírito superior, obviamente, né, que vai lá e que causa esta situação para aquele homem. Então é personalizado, esse é um umbral personalizado. É um umbral especial para você. O que você precisa vai estar lá. Então, por exemplo, vamos supor, no Violeta Janela, tem um cara que ele era doente pelo corpo dele, era doente. E provavelmente, se eu não me engano, ele morreu mais ou menos por causa disso. O que aconteceu com o cara? Ele chegou num umbral, o corpo dele começou a perseguir ele. Entendeu? O corpo dele perseguiu ele. Por quê? Era o que aquele cara precisava, o que a alma daquele cara precisa, para que ele deixe de ter essa paranoia de ser obcecado pelo corpo. Entendeu? Então, acontece muito isso. O que acontecia também, por exemplo, os que faziam vítimas, tinham as vítimas perseguindo eles. Então varia, cada umbral é especial. Parece até que tá falando de alguma coisa boa. É especial, um lugarzinho especial pro cara. Para que ele tome esse susto e mude de vida. Agora vamos lembrar, por exemplo, no livro Sexo e Destino, esse contém spoiler, tá? Por isso eu não vou falar muito especificadamente. Um cara que, uma pessoa, né? Não lembro se é um cara ou uma mulher, ó, esqueci. Que fez muito mal, se arrependeu no meio do percurso, no meio da encarnação, e começou a fazer o bem. Só que ele já tinha feito coisas ruins. Quando ele morreu, ele foi para o umbral? Não. Por quê? Porque para o umbral só vai quem ainda está duro, quem ainda, o corpo ainda, a mente, a alma ainda está amargurada, ainda está insistindo no mal. Entendeu? Vamos lembrar que Jesus falou o seguinte para aquele que estava sendo crucificado com ele, que era um bandido que estava arrependido. Ele falou assim: hoje mesmo eu e você estaremos do lado do meu pai. Então, o que ele quis dizer? Senhor bandido, você se arrependeu? Então você não vai passar por um umbral. Isso não quer dizer que o bandido não vai ter que reparar os danos que ele causou. Ele vai ter que reparar. Mesma coisa o cara do Sexo e do Destino. Ele vai ter que espiar. Mas o umbral ele serve para dar aquela... a vida não é assim não. Já vai melhorando. Mas isso quer dizer que às vezes o cara... E aí, só para finalizar. Eu converso com muitos espíritos. Conversei muito com obsessores. O que acontece várias vezes é que o obsessor melhora a consciência dele, porque vai para um umbral e sofre daquilo que ele precisa, um umbral especial, né, um umbral personalizado. Depois ele sai, vem para a Terra, e aí o que acontece? Ele desiste e volta ao normal, volta igual a antes, entendeu? Deu um sustinho nele, mas não melhorou tanto. Mas é o livre-arbítrio, os espíritos deixam. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, esse cara vai aprender, esse cara vai pedir ajuda, porque eles não são felizes, os obsessores não são felizes. Eu aposto quanto for, já conversei com centenas, milhares talvez, e não existe nenhum obsessor feliz. Ele dá uma disfarçada, mas ele não é feliz. Muito obrigado, pessoal. Lembre-se de mandar esse vídeo para seus amigos, para todo mundo. Obrigado e até a próxima.